This call is now being recorded. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Só acender minha luz aqui. Pronto, agora sim, fica um pouco melhor. Então, bom dia, oficialmente bom dia, bom 2021 para todos, que seja um ano repleto de luz, de felicitações, de qualidades, de principalmente aprovação. Então, o que nós estamos trabalhando na aula de hoje? Então, para quem não foi meu aluno, sou o professor Sidney, professor de Química. Juntamente com o Jamal, nós dividimos a Química A e eu fico exclusivamente com a Química C. Então, o Jamal fica com a Química B inteira e uma parte da Química A, e eu fico com uma outra parte da Química A, inclusive a de hoje vai ser referente à Química A, e uma outra parte da Química C. Então, o que acontece? Nessa Química A, fiz o seguinte, eu peguei as 5 últimas provas do Enem, que são as últimas provas que nos interessam, e eu verifiquei quais são os principais temas cobrados nas nossas provas. Eu peguei algumas questões dessa lista de exercícios, então não precisa fazer anotações, mas você só anote qual é a questão para depois você trabalhar com ela, fechou? Então, tem alguns temas que são excepcionais, que são temas que sempre caem na prova do Enem. E o primeiro tema que eu vou revisar diz respeito à parte da estequiometria, o chamado cálculo estequiométrico. Aliás, é o assunto mais importante do Enem. Se você pensar em estatística, quantas questões já caíram desse assunto na prova do Enem? Sem sombra de dúvida. É o tema mais cobrado na nossa prova do Enem. Então, no dia 17, no dia 24, para ser mais preciso, no dia 24, lá você vai ter algumas questões envolvendo esse tema aqui. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer o seguinte, eu vou apresentar a questão. Então, a questão que eu vou trabalhar na aula de hoje, ou melhor, nesse primeiro momento, é a questão 2 da sua lista. Então, você não precisa anotar toda a questão. Eu vou fazer uma leitura, que muitas vezes não dá nem para enxergar direito aí, mas, de qualquer forma, a questão que vai me interessar é essa daqui. O que você vai ter que anotar? Só coloca aqui a questão 2, e aí eu vou trazer uma série de matérias, uma série de teorias para você ter uma base para depois responder. Então, não é só a aula de hoje, para mim, o meu conceito, revisão, não é só a resolução de exercício. Porque resolver, eu vou resolver aqui. A minha ideia é que você tenha toda a bagagem, toda a base referente a esse assunto, para que depois, quando está no vestibular, resolva esse sistema. E essa revisão também não vale só para a prova do Enem. Essa revisão vale para Federal, vale para Pequeno Príncipe, vale para Evangélica, vale para qualquer vestibular que, porventura, você venha fazer. Fechou? Então, vejam bem. A questão 2, eu vou fazer a leitura caso você não consiga enxergar, que muitas vezes está no telefone, a tela é pequenininha, não consegue enxergar. Mas a questão é a seguinte, objetos de prata, o problema do Enem é que são questões longas, então não dá para colocar uma letra maior, senão não cabe na tela. Embora, depois, nas resoluções, eu vou tirando partes essenciais para você compreender. Então, vamos lá. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é, tem uma reação, eu vou colocar essa reação maior, que é a reação que vai me interessar. Aí, dados os elementos a prata 108, enxofre 32, de onde foi retirado o texto, e utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica, que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata, é. Então, o que acontece? Para você fazer essa questão, ou resolver a questão de estequiometria, eu preciso trazer algumas informações teóricas. É aí que entra o teu caderno. Para quem quiser anotar alguma coisa, ou para quem tem um caderno, para quem tem bloco de anotações, ou para quem quiser fazer algumas características de mapa mental, vou trazer algumas teorias. Essas teorias já estão disponíveis lá no seu caderno do A+. Está tudo lá. Tudo que eu apresentar aqui no televisor vai ser apresentado lá na sua tela. Então, já tem todo o arquivo. Mas é importante que você anote alguma coisa. Você aprende também anotando. Qual é a primeira parte importante desse sistema? Algumas revisões sobre o nosso conteúdo. Então, a primeira coisa que vai me interessar são as chamadas leis ponderais. Leis ponderais foram as leis que deram
o pontapé inicial ao chamado cálculo estequiométrico ou a chamada estequiometria. Professor, que palavra estranha que é essa estequiometria? Metria é medida e estequios, relação. Estequiometria nada mais é do que um cálculo de relações. Então, mas relação com o quê? Aí você vai ter relação com mol, relação com volume, relação com molécula, com átomos, uma série de relações químicas. Mas estequiometria não se baseia só em química. Toda vez que você faz algum cálculo de referência, você está usando um cálculo estequiométrico. Por exemplo, lá nos tempos, anos da sua juventude, você fazia regras de 3 assim. Se uma dúzia tem 12 ovos, 2 dúzias vão ter? Ah, professor, vai ter 24. Pois bem, isso é uma estequiometria. Se uma centena tem 100, 2 centenas e meias corresponde a 250. Isso é uma estequiometria. Porque na química, a estequiometria que você vai usar vai envolver o mol, o volume, a massa, o número de átomos e moléculas presentes no sistema químico. Então, essa é a ideia da chamada estequiometria. Mas antes de entrar no chamado cálculo estequiométrico, eu preciso revisar com vocês as chamadas leis ponderais. São 3 grandes leis, uma quarta de bônus, mas as leis ponderais, elas envolvem o seguinte processo. A primeira lei é a chamada lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Então, o que diz a lei de Lavoisier? Professor, cai muito isso no Enem? Lógico que cai. Então, isso aqui é uma base referencial de teoria para chegar no cálculo estequiométrico. Segundo a lei de Lavoisier, então, se você quiser anotar, pode anotar com calma, eu vou ficar um pouco nessa tela para você devidamente colocar essas informações no papel. Precisa anotar alguma coisa. Numa reação química em sistema fechado, se você tiver uma caneta marca-texto aí, passa em cima dessa expressão sistema fechado. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Essa é a chamada lei da conservação das massas. Em poucas palavras, segundo a lei de Lavoisier, a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos, uma das maiores leis fundamentais da química, da física, da ciência, de uma forma geral. E aí a frase se resume numa frase exatamente de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas, na realidade, a frase correta, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Lei da conservação das massas, da energia, das cargas, tudo que você puder imaginar. Então, numa reação química em sistema fechado. Doutor, por que tem que ser em sistema fechado? Se porventura você tiver uma reação e essa reação tiver um sistema gasoso, se o sistema for aberto, esse gás ele se dissipa, ele se dispersa para a atmosfera e dá uma falsa sensação que a massa diminui. Então, a lei de Lavoisier tem que ser no sistema fechado. Por quê? Porque se tiver alguma molécula gasosa produzida nessa reação, ou um dos reagentes for gasoso, esse gás se dissipa, se dispersa para a atmosfera e você não tem uma conservação da matéria. Então, por isso que quando acontecer a lei da conservação das massas, precisa ser em sistema fechado. Lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. Ponto. Resolve esse sistema. Segunda lei. A segunda lei é muito simples. É a chamada lei das proporções constantes ou lei de Proust. Na realidade, nem precisava anotar alguma coisa aqui. A lei de Proust trabalha com proporção. Ponto. Resolve a lei de Proust. Então, quando eu falo em proporção, estou falando em regra de 3. Então, se você dobrar um reagente, você vai dobrar o teu produto. Se você reduzir pela metade um dos componentes, o outro componente também vai ser reduzido pela metade. Se você aumentar 10 vezes, o produto também vai aumentar 10 vezes, ou seja, proporção. A lei de Proust é muito usada, por exemplo, na culinária. Se você, porventura, pegar uma receita, nessa época de pandemia, o que mais a gente fez foi receita, bolo e comer, de qualquer maneira. Tem uma receita para fazer 10 brigadeiros, por exemplo. Mas quem em sã consciência surge uma panela para fazer apenas 10 brigadeiros? Eu quero fazer
50. Se a receita é para 10 e eu quero fazer 50, o que eu faço com aquela receita? Eu multiplico todos os ingredientes por 5. Isso é a chamada lei de Proust. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Ou então, uma receita para fazer 100 pães de queijo. Eu não quero 100 pães de queijo, eu quero fazer apenas 50. O que você faz com os componentes da receita? Reduz tudo pela metade. Isso é chamada lei de Proust. Ele verificou que as massas dos reagentes e as massas dos produtos que participam de uma reação química obedecem sempre a uma proporção constante. Então, essa é a ideia que você tem sobre a lei de Proust. Ou seja, a lei de Proust trabalha com proporção. Proust, proporção. Meio ridículo, mas dá para fazer uma pequena lembrança. Então, a lei de Proust trabalha com proporção. A professora, e se eu não souber a proporção? Regra de 3. Se um mol está para 60 gramas, 230 mols vai me dar isso. Se eu não souber a proporção de cabeça, existe uma ferramenta da matemática chamada regra de 3. E essa regra de 3 é importantíssima para a aula de hoje. Tem algumas expressões que, na química, regra de 3 salva vidas. E fora que muitos de vocês, não sei qual é a área que vocês vão fazer de atuação, muitos de vocês vão utilizar essas regras de 3 na profissão. Então, para quem vai para o ramo das biológicas, para quem vai fazer medicina, odonto, medicina veterinária, biologia, vai usar muito dessas regras de 3. Ah, professor, mas eu vou para as tecnológicas. Mais do que nunca, vai usar muito regra de 3. Doutor, eu vou para exatas, lógico que vai usar. Talvez quem vai fugir um pouco dessa estequiometria, povo que vai para humanos. E olha lá, porque muitas vezes na história, na pedagogia, lá no direito, você vai ter que fazer algumas continhas de proporção. Não tem como fugir. Então, a ideia da lei de Proust, ela trabalha com a famosa regra de 3. Essa é a chamada lei de Proust. Agora, tem uma outra lei que vai trabalhar com as moléculas gasosas. O que diz a lei volumétrica de Guy-Lussac? Essa lei volumétrica, vou dar um tempinho para vocês anotarem, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes reagentes e dos produtos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Essa é a frase de Guy-Lussac. Eu não entendi nada. Calma que é muito mais simples do que você imagina. Vou esperar vocês anotarem para vocês acompanharem essa lei. As duas primeiras leis que eu apresentei são chamadas leis ponderais. Então, o que é uma lei ponderal? Lei ponderal é aquela relativa à massa. Lei volumétrica diz respeito aos volumes das moléculas gasosas que participam da reação. E como é que eu sei essa lei de Guy-Lussac? Na hora que você tem uma reação, essa reação precisa ter um tal de balanceamento. A gente estudou isso durante o ano todo. Esse número que você coloca na frente da molécula é o volume que essa substância corresponde numa reação. Então, por exemplo, eu tenho uma proporção de 1, 2, 1. 1, 2, 1. Os números que eu vou colocar na frente de algumas moléculas. Então, eu tenho 1, 2, 1. Esses números, eles correspondem aos volumes das moléculas. Portanto, se eu tenho uma relação de 1, 2, 1, significa que 1 litro reage com 2 litros, produzindo 1 litro. Não existe lei de conservação volumétrica. Existe apenas lei da conservação das massas. Quando o Guy-Lussac criou essa lei, reparem que ele fala que nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos. Então, na hora que você vai fazer o balanceamento, aquele número que você coloca na frente da molécula, aquele número também corresponde à relação volumétrica. Então, se você colocou um 3 na frente, significa que 3 litros reagem com, coloquei um 2 na frente, com 2 litros. O número que você coloca na frente da molécula é o número que corresponde ao volume daquela molécula na reação. Já depois, nos testes, você vai compreender melhor essa lei volumétrica. Porém, na época de Lavoisier, na época lá do Proust, na época do Guy-Lussac, eles não tinham uma proporção definida.
Quem definiu uma quantidade de átomos e de moléculas que vai ser utilizada na química foi esse carinha aqui, ó, o Avogadro, a chamada hipótese de Avogadro. Já você vai até lembrar do número desse carinha aí. Volumes iguais de gases quaisquer medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão encerram o mesmo número de moléculas. Quer ver? Lá na sua memória, que número que sempre se relaciona com o tal do Avogadro, e repare que se você ficar falando Avogadro, Avogadro, Avogadro mais 10 vezes é um trava-língua. A gente já vai trocar essa palavra Avogadro para 3 letrinhas mágicas na química que nós chamamos de mol. Mas vejam bem, qual é o número que corresponde sempre à constante ao número de Avogadro? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, íons, prótons, elétrons, o que você imaginar dentro da química. Então, a hipótese de Avogadro foi a seguinte: se eu não consigo medir a massa de uma molécula, se eu não consigo medir a massa de um átomo, mas eu consigo medir a massa, o volume de uma quantidade maior de átomos de moléculas. E através de cálculos, chegou-se a esse fantástico número que é 6 vezes 10 elevado a 23. Para efeito matemático, não precisa usar aquele 0,2, só usa 6 vezes 10 elevado a 23. Então, estamos começando agora a montar uma relação química. Então, o que acontece? Lei de Lavoisier, para resumir, a massa do reagente é igual à massa do produto. Fechou? Lei de Proust, proporção. Monta a regra de 3, se você perceber que dobra, dobra. Se você perceber que reduz pela metade, reduz tudo pela metade. Agora, se não conseguir ter uma relação direta, dá-lhe regra de 3. A hipótese de Gay-Lussac, ou a lei de Gay-Lussac, que fala apenas em moléculas gasosas. O volume do gás, ele corresponde ao coeficiente estequiométrico do balanceamento da equação. Quantos átomos, quantas moléculas existem em 1 mol? 6 vezes 10 elevado a 23. E em cima disso, em cima dessas 3 leis ponderais, que nós criamos o chamado cálculo estequiométrico. Tá, professor, e como é que eu vou fazer um cálculo estequiométrico? Eu gostaria muito, que não custa nada, professor, eu já domino estequiometria. É o assunto mais importante do Enem, o assunto mais importante para a Federal, é o assunto mais importante para qualquer vestibular. Você precisa dominar essa relação de estequiometria. Professor, mas estequiometria é só uma regra de 3. Não, não é bem assim. Para que você monte a regra de 3, eu preciso de alguns equipamentos básicos. E quais são esses equipamentos? Eu preciso que você siga esse roteiro. Anote mais uma vez esse roteiro. É o roteiro para você acertar a questão de estequiometria. Então, olha só, para você ter uma ideia, na última prova do Enem, nós tivemos 4 questões de estequiometria. E se você analisar que prova de ciências da natureza tem 45 questões, 4 questões basicamente correspondem a 10% da prova. Isso envolvendo química, física e biologia. Ou seja, é uma boa cobrança que você tem. Então, dentro desse sistema, vamos colocar esse material. Ah, professor, então não precisa estudar. Na realidade, estequiometria não se estuda. Estequiometria se prática. Portanto, eu montei um roteiro passo a passo para você acertar essas questões do Enem. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Para resolver uma questão envolvendo cálculo estequiométrico, devemos seguir 5 passos. São 5 passos que vocês vão determinar. Então, como eu falo, estequiometria não é um assunto que você vai estudar. Então, se eu escutar alguém assim, professor, fiquei 2 horas estudando estequiometria, perdi o seu tempo. Se você me falar que ficou 2 horas exercitando, fazendo exercícios sobre estequiometria, tudo bem. Agora, estudar estequiometria não se estuda. O que você precisa é compreender a técnica que resolve a questão. Então, o que nós vamos trabalhar? Passo número 1, montar a equação. E aí vem a boa notícia. Normalmente, na prova do Enem, normalmente na prova da Federal, já vou comentar os dois, porque é um assunto que é inerente aos 2 vestibulares. A reação já vem pronta. Então, já vem pronta a reação. Equilibrar a equação. Se você não gostar da palavra equilibrar, você pode colocar balancear a equação. Então, montar a equação, fazer o balanceamento da equação, para quem tem boa memória,
Aquela questão 2, lá da lista de exercícios de vocês, fala que a equação não está equilibrada. Então, significa que você vai equilibrar, vai balancear essa equação. Agora que vem a parte mais importante. Repare no passo 3. Escolher duas substâncias. Mas o escolher, reparem aqui, ó, ele está entre aspas. Não é você que escolhe. Ah, professor, eu vou usar o unidunité, salaminguê, escolher você. Não, você não vai escolher isso. Ah, professor, como é que eu vou saber qual é a molécula que vai ser escolhida? O texto te diz. Então, lá naquela questão que já vai trazer, ele fala aqui, ele quer saber qual é a massa de prata que vai ser recuperada quando você tem 2,48 gramas de sulfeto de prata. Ou seja, ele falou no texto quais são as duas moléculas que ele quer que você calcule. Então, o que você faz? Você vai olhar a equação, vai fazer o balanceamento daquela equação, porque vai retirar duas substâncias. Duas substâncias. Só que essa substância, para ser escolhida, ele tem algumas condições. Ela tem que estar ligada a uma palavra-chave. E qual é essa palavra-chave? Mol, moléculas ou átomos, porque tem situações que você vai usar molécula e tem situações que você vai usar átomos. Por exemplo, água. A água é uma molécula. Amônia é uma molécula. Glicose é uma molécula. Agora, quando eu falo em ferro, em prata, em ouro, em cobre, prata, ouro, cobre não são moléculas, são átomos. Portanto, no lugar da palavra moléculas, eu posso muito bem usar a palavra átomos, caso no texto venha assim. Calcule a quantidade de átomos de ferro, de prata, de ouro, de sódio, de algum elemento que você possa encontrar na tabela periódica. Então, prata, ouro não são moléculas, são átomos. Mas no lugar da palavra moléculas, eu posso colocar átomos sem problema qualquer. Está para 22,4 litros, e aqui fica um cuidado básico. O 22,4 litros só é válido para molécula gasosa, para gases. Por que é essa preocupação? Porque existem algumas substâncias do nosso dia a dia que são comercializadas, que são usadas no litro e não estão no estado gasoso. Por exemplo, a pessoa se aparece uma questão na prova assim, comprei um galão de água, 10 galões de 20 litros, e eu quero saber quantas moléculas de água existem dentro daquele galão. Então, veja bem, quais são as duas palavras que vão me interessar. Eu quero saber o número de moléculas de água, portanto, moléculas você vai relacionar com 6 vezes 10 a 23, e eu quero saber quantas moléculas existem em um galão de 20 litros. Opa, ele está falando em molécula e está falando em litros. Portanto, o número que corresponde à molécula, 6 vezes 10 a 23. O número que corresponde a litro, 22,4. Aí se monta a regra de 3 assim. 6 vezes 10 a 23 está para 22,4 litros. Em 20 litros, X, e aí perdeu a questão. Por quê? Porque esses 20 litros de água mineral não estão no estado gasoso. Essa água está no estado líquido. Não posso usar o 22,4 litros para molécula sólida ou líquida. Outro exemplo, parei num posto de combustível, coloquei 50 litros de etanol. Quantos mols eu coloquei no tanque do meu carro? Peraí, o doutor falou em mol e falou em litro. O número que eu correspondo com mol é 1, e o número que eu correspondo com volume é 22,4. Aí você monta a seguinte regra de 3. Um mol está para 22,4 litros, 50 litros, X. Aí você calcula, encontra, inclusive, resposta, mas está errado. Porque o etanol, a gasolina, o querosene, a água que nós usamos no nosso dia a dia, não são relacionados com a molécula gasosa. Portanto, você não pode usar o 22,4 para molécula líquida ou sólida. Ficou claro? Então, se você está anotando aqui, ó, faça um pequeno círculo, faça uma setinha aqui, ó, e coloca somente para gases. Isso é importante para o nosso vestibular. Vou continuar. Então, olha só. Professor, mas se eu tiver água líquida, provavelmente lá nos dados da questão você vai encontrar uma grandeza chamada densidade. A densidade converte esse volume líquido, esse volume sólido, em massa. E quando você utilizar a massa, você vai utilizar X gramas por mol. O que é esse X?
Esse X é a massa da molécula. Por exemplo, a água. 2 hidrogênios mais 16 do oxigênio, 18 gramas por mol. Gás carbônico, CO2. Cada carbono vale 12, 2 vezes o 16 do oxigênio dá 32. 32 com mais 12, 44. Esse X que eu coloquei nessa relação indica a massa molar, a massa que você calcula pela própria molécula. Então, olha só o que você vai ter que fazer. Você vai montar a equação, você vai equilibrar, fazer o balanceamento dessa equação, você vai escolher duas substâncias, sempre são duas substâncias, só que cada substância tem uma palavra-chave. Essa substância está ligada à palavra mol, molécula, volume e massa. Na hora que você escolheu a molécula e você já sabe qual é a palavra-chave, e aí que vem um grande segredo da estequiometria. Cada palavra que você escolheu no texto está relacionada a um número. Se porventura você encontrou a palavra mol, mol você relaciona com o número 1. Molécula ou átomos você relaciona com 6 vezes 10 a 23. Volume na CNTP, 22,4. Só que lembrando que esse volume deve estar no estado gasoso. E se for massa, você vai relacionar essa massa com o valor de X, que é o valor da própria molécula. Compreenderam? E aí vem o grande segredo. A primeira linha da regra de 3, você só pode tirar desses números aqui. Se for mol, coloca 1. Se for molécula ou átomo, 6 vezes 10 a 23. Se for volume gasoso, 22,4 litros. E se for massa, é o valor de X. Aí vai ter um número no texto, esse número você monta a regra de 3, ou as regras de 3, calcula, coloca a alternativa e vai para a próxima questão. Então, esse é o segredo, esse é o relatório, o nosso roteiro para você chegar a acertar a questão de estequiometria. Não vai ser uma, duas ou três questões que você vai encontrar na prova do Enem. Vai ser, no mínimo, 4, aliás, pode ser mais modesto, de 3 a 4 questões você vai encontrar desse assunto na prova do Enem. 3 a 4 questões, ou seja, se você analisar, é quase 10% da prova do Enem em cima desse roteiro. Ah, mas é muita coisa para estudar. Não tem nada para estudar, é uma forma de você resolver. Quer ver como vai ser fácil resolver aquela questão? Então, um outro cuidado, só para evitar problemas. Importante, importantíssimo, diga-se de passagem. Embora não seja comum no Enem, mas lembrando que nós passamos por 2020 e essa prova está pronta. 2020 pode ser que não envolva a molécula gasosa na CNTP. Professor, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. A pressão vale 1 atmosfera e a temperatura vale 0 graus Celsius. Importante, quando o gás não estiver na CNTP, você vai usar PV-NRT. Caiu quantas questões de estequiometria será? Veja bem, ano passado, na prova do ano passado, tem 4 questões de estequiometria. 4 questões de estequiometria, por isso que eu falei. Uma prova de ciências e natureza tem 45 questões, ou seja, quase 10% da prova do Enem do ano passado e do ano retrasado, e de 3 anos atrás, eu peguei as 5 últimas provas do Enem. Nas 5 últimas provas, de 3 a 4 questões do Enem. Por isso eu coloquei, quando eu for fazer a Química A, eu peguei os temas mais importantes, que são os temas mais cobrados. O mais cobrado de sombra, sem sombra de dúvida, foi exatamente o cálculo estequiométrico, esse assunto que eu estou revisando. Então, é o assunto mais importante para você lembrar para a prova do Enem. Então, a Helena fez a pergunta, quantas questões caíram no passado? Ano passado, eu lembro que foram 4 questões. No retrasado também foram 4 questões, há 3 anos atrás foram 3, e há 4 anos atrás foram também 4 questões. Então, uma média de 3 a 4 questões desse assunto na prova do Enem. Para alguns alunos isso é bom, aliás, para a maioria dos alunos tem que ser bom. Por quê? Porque não tem nada de espetacular. É a continha básica que você vai montar. E vocês vão perceber que a prova do Enem trabalha muito a lei de Proust, trabalha muito a relação matemática. Muitas vezes nem continha você precisa fazer. Quer ver? Desde que você monta certinho aqui, ó, eu vou ver, eu vou analisar. Quer ver? Então, vamos lá. Vou colocar a questão. A questão que eu peguei é a questão 2, lá da sua lista de exercícios. Então, lá no seu caderno do A+, agora que todo mundo já entrou, lá no seu caderno do A+, eu coloquei uma lista de exercícios, se for me engano, acho que tem
12 ou 15, agora não recordo bem, 12 ou 15 exercícios sobre esses assuntos de hoje, e uma das questões que eu vou resolver aqui com vocês é a questão número 2. São várias questões que eu vou resolver. Essa questão, são 12, obrigado, Gabriel. Essa questão que eu resolvo é a questão 2. Então, para quem não tem essa lista, eu vou fazer novamente a leitura. Nós temos um texto lá em cima, só que esse texto, ele começa aqui para valer. A reação não balanceada que ocorre é a G2S mais alumínio produzindo a L2S3 mais Ag. Essa é a reação que vai me interessar. Dados, prata vale 108, enxofre 32, então não preciso decorar essas massas. E aí vem a pergunta. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de Ag2S. Então, vejam bem, vou pegar essa questão, e nessa questão, vocês já ouviram falar que na prova do Enem tem um tal de TRI. O que é o TRI? É a teoria de resposta ao item. A princípio, essa teoria não permite que o aluno chute uma questão. Mas se quiser, eu chuto, tá? Mas o problema é que o Enem, ele é montado da seguinte forma. Por isso que eu falo que sempre tem 3 a 4 questões do Enem referente à estequiometria. Porque vai ter uma questão que você vai olhar e falar assim, nossa, mas é muito fácil. E é fácil mesmo. Tem questões da prova do Enem que são muito, muito simples. Elas beiram até quase o ridículo de tão fáceis que elas são. Ah, professor, mas não é pegadinha? Não é pegadinha. Por quê? Porque aquela questão é o nosso pré-requisito. Você tem que acertar essa questão. Por quê? Porque vai ter uma questão um pouquinho mais complicada envolvendo aquele assunto, e vai ter uma questão um pouquinho mais, e uma questão top de linha. Não é uma questão dessas ainda. Depois eu vou mostrar o que é uma questão top de linha. O problema é, se você errar aquela questão básica, e se você acertar essa questão aqui, o computador vai dizer que você chutou a questão e vai anular a questão. Então, por isso, que quando termina a prova do Enem, não adianta entrar nesses sites, nessas coisas, para ver correção de prova, para ver quantas questões. A correção até é válida, agora não adianta ficar contando quantas questões você fez, porque a nota nunca vai bater com o que você tem. Nossa, das 90 questões eu acertei 89. Aí chega a nota, não é a nota que você esperava, porque existe a chamada teoria de resposta ao item. Então, você tem que acertar uma certa quantidade de questões básicas para ser considerada depois. Então, o que você tem aqui? Ó? Ele quer saber a massa de prata metálica que será regenerada quando eu tenho 2,48 gramas de sulfeto de prata. Lembra do roteiro que você vai ter que escolher 2 substâncias? As 2 substâncias já foram mencionadas. Ele quer saber a massa de prata que vai ser regenerada por 2,48 gramas de sulfeto de prata. Para aumentar um pouquinho a nossa visão, eu trago a parte essencial, eu trago a reação para você analisar. A reação que eu quero que você analise é essa daqui, ó. Sulfeto de prata reagindo com alumínio, produzindo sulfeto de alumínio mais prata. É essa a reação. No texto, ele fala que a reação não está equilibrada. Se ela não está equilibrada, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer o balanceamento. Se vocês quiserem já agilizar, tentem fazer o balanceamento dessa equação. Eu vou colocar os dados para você, para quem não conseguiu acompanhar ali naquela questão. A reação está aqui, então vou fazer o balanceamento e vou utilizar o seguinte, ó. Para evitar que você tenha fração na hora da prova, repare que eu tinha 2 alumínios, coloquei um 2 ali na frente. Aí eu tenho 3 átomos de enxofre, vou colocar um 3 lá na frente. 3 vezes 2 são 6, 6 átomos de prata resolve o nosso sistema de balanceamento. Então, agora, a minha equação está equilibrada. Então, olhem bem. 2 alumínios, coloquei um 2 ali. 6 átomos de enxofre, aqui tem um, coloquei um 3 na frente, 3 vezes 2 são 6, 6 átomos de prata, resolve o nosso sistema. É a chamada técnica de balanceamento por tentativas. Por tentativas. Não deu certo uma vez, apaga, coloca outra, mas é uma reação fácil de fazer o balanceamento. Se você lembrar da questão, eu vou pegar novamente uma parte importante aqui, ó. A reação, ela fala assim, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica. Deixa eu colocar uma caneta aqui, ó, para ficar mais fácil vocês compreenderem. Pegar um marca-texto, deixa eu colocar uma cor vermelha aqui, pronto. Então, ele fala o seguinte, ó, utilizando o processo descrito, a massa de prata, então, repare que a prata está aqui na pontinha, cadê minha caneta? Está aqui, ó. Essa aqui, ó. É a prata que ele está pedindo.
a massa de prata. Já sei que eu vou usar 6 vezes o Ag na minha reação. Ele fala o seguinte, que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata. A outra molécula que vai me interessar é o AgS. Então, o que você vai fazer agora? Olhem bem, lá naquele roteiro, montar a equação. Não precisei, porque a reação estava pronta. Passo 2, equilibrar, balancear a equação. Tive que fazer o balanceamento. Passo 3, escolher duas substâncias. Não é você que escolhe, é o texto que determina. Isso aqui está escrito, bem escrito lá. A massa de prata metálica, eu já sei que eu vou usar 6 vezes o Ag, que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata. Para nossa organização, o que eu faço? Eu vou escolher as duas substâncias que o texto determina. E outro cuidado, os números, os coeficientes que aparecem na frente das moléculas, eles são extremamente importantes. Eu não posso tirá-los da minha estequiometria. Então, 3 vezes sulfeto de prata está para 6 vezes a prata. Pois bem, eu sei quais são as duas moléculas que me interessam, só que essa molécula, ela tem uma palavra-chave de relação. Palavra-chave. Qual é essa palavra-chave? Ou é mol, ou é molécula, ou é massa, ou é volume. É uma dessas 4 palavras que me interessa. Professor, mas eu que escolho? Não. Está escrito no texto. Que palavra no texto diz respeito ao sulfeto de prata? 2,48 gramas. Portanto, qual é a palavra-chave que eu vou utilizar? Opa, volta um pouquinho. Qual é a palavra-chave que me interessa para o sulfeto de prata? Massa. Se você quiser colocar gramas embaixo, não tem problema nenhum. Isso aqui é só para fazer o seu sistema de organização. Agora, qual é a palavra-chave no texto que diz respeito à prata? A massa de prata metálica. Como ele está falando em massa, significa que eu vou também usar massa. Professor, pode usar massa em massa? Estequiometria é um cálculo de relação. Eu posso usar massa com mol, massa com volume, volume com volume, massa com massa, mol com mol, molécula com massa. Eu posso fazer qualquer tipo de combinação. Porém, agora vem uma parte importante. Na primeira linha da regra de 3, eu só posso usar aqueles números da relação fundamental. Se for mol, uso o 1. Se for átomo, molécula, 6 vezes 10 a 23. Se for volume na CNTP, 22,4, mas como estou usando massa, preciso calcular a massa, preciso calcular o X. Então, repare que eu tenho 3 vezes. Se vocês olharem no texto, a prata vale 108 e cada enxofre vale 32. Então, o que você vai fazer? 2 vezes 108 mais 32. O que isso resulta? Em 3 vezes, repare que aquele 3 eu vou multiplicar, 248. Professor, de onde que vem aquele 248? Cada prata vale 108. 108 vezes 2, 108 vezes 2 dá 216. Mais o enxofre, que vale 32, 216 mais 32, 248. Mas como eu tenho 3 na frente, 3 vezes 248 está para 6 vezes massa da prata. Doutor, mas onde está essa massa da prata? Lá nos dados. Cada prata vale 108, portanto, você vai encontrar 6 vezes 108 gramas. Pronto. Eu tenho a minha estequiometria. Repare que o texto falou que eu tinha a massa de prata que vai ser usada para regenerar 248 gramas de sulfeto de prata. Molécula embaixo de molécula, e aí o que você vai utilizar? 2,48 gramas vai estar para X. Ponto. Montei a regra de 3. Tá, professor, o que eu faço agora? Calcula. Aqui, reparem. 248, 248. Eu tenho um valor que vai dar muito exato no nosso sistema. Aí você resolve o seguinte, aí o que você vai encontrar como resposta? Tem gente que já adiantou a conta, 2,16 gramas. 2,16 gramas, olha o conjunto de alternativas, letra D. Então, olha só, 2,16. Então, vai fazer 2,48, só confirme lá, agora tem que analisar dessa maneira. Opa, então vejam bem. 2,48 vezes 6 vezes 108, divididos por 3, 248. Então, você vai fazer essa continha aí. Só confirmem, que vai que as férias aí é meio complicado de qualquer maneira,
Por que que é o dobro? Então, olha só, 248 aqui seria 100 vezes menor. Então, como aqui é metade, ou seja, 3 é metade do 6, você teria 2,16. Então, 6 é o dobro do 3. Concordam? 6 é o dobro do 3, portanto, o nosso x teria que ser o dobro desse valor. Então, 216 seria a resposta, mas como é dividido por 100, 2,16. Então, só para confirmar ali a resposta, 2,16, resposta correta, a letra B. Fechou? Professor, você terminou de falar sobre CNTP. Só um pouquinho aqui, tentando jeito agora. Tudo bem. CNTP, deixa eu voltar aqui, Ana Clara. Então, quando eu falo em gases, provavelmente vai ter uma sigla. O gás ele tem que estar na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Só que essa sigla é só para você relacionar esse gás com o 22,4 litros. Mas para usar esse 22,4 litros, a molécula deve obrigatoriamente estar no estado gasoso. Se fosse uma questão dessas, por exemplo, provavelmente a pergunta seria assim: utilizando o processo descrito, o volume da molécula X que vai ser produzido nas CNTP. Então, teria 3 vezes 22,4 litros. Então, é só um número que você relaciona quando no texto estiver no estado gasoso. Então, para você usar na CNTP, eu preciso estar no estado gasoso. Essa é a pergunta que você tem. Então, só para voltar aqui, ó. Você montou a regra de 3, chegou a 2,16, olha no conjunto de alternativa e marca a resposta correta, 2,16. Por quê? Porque é assim que você vai ter que proceder, não complique a vida. Na prova do Enem, as perguntas são curtas e grossas, é uma prova meio curitibana, curto e grosso. Ele quer saber a massa, faz a relação matemática e perceba, a grande maioria das provas do Enem vai fazer uma relação matemática fácil de você determinar. Então, 2,48 para 248, nós temos uma relação matemática importante. Quer saber a relação de 2,48 para 6? Isso, é isso mesmo. Então, na estequiometria, eu queria saber qual é a massa de prata que vai ser regenerada na superfície de objeto que tem 2,48 gramas de sulfeto de prata. Uso o sulfeto de prata, uso a prata. Verifico as massas dessas moléculas, mas nunca esqueçam que eu tenho um número à frente dessas substâncias. E esse número, esse coeficiente, deve ser mantido na nossa estequiometria. Então, aqui temos a primeira questão. Professor, tem como fazer mais uma? Tenho. Veja bem, lá na sua lista, eu vou fazer uma próxima questão. É a questão 1. Lá da sua lista é a questão 1. Ela é um tanto assustadora do ponto de vista de você olhar, muitas vezes não dá nem para enxergar, você vai ter que dar um zoom aí na tela, mas de qualquer maneira eu faço a leitura, não tem problema qualquer. Um texto para encher o saco, geralmente assim funciona. Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica, massa molar de 1.154. Eles já me deram a massa dessa atorvastatina. 1.154 gramas por mol é realizada a partir do éster 4-metil-3-oxopentanoato de metilo. Tem gente que nessa altura do campeonato já está desistindo da questão, mas eles fazem isso de propósito. É um negócio chamado de distrator. Você olha a questão, meu Deus, olha os nomes que tem, olha o tamanho da molécula, olha a massa que ele fornece. Ele deu a massa. Ele simplesmente está tentando te assustar. E numa grande maioria das vezes ele consegue. Então, não se atenham a essas palavras estranhas que você tem no texto. Cuja massa molar é 144 gramas por mol. Unicamp descobre nova, tem um texto que fala. Agora sim, presta bem atenção no que vai acontecer. Considere o rendimento global de 20%. Rendimento 20%. Isso aqui não é um enfeite. Você vai ter que usar esses 20% lá no final da tua estequiometria. Na síntese da atorvastatina cálcica a partir desse éster na proporção de 1:1. Opa, ele deu o balanceamento da equação. Ele fala que a proporção é de 1:1. De 1% do éster para 1% dessa atorvastatina. Só que ele já deu as massas dessas duas substâncias lá no texto. Então, vejam bem, aí tem aonde que foi retirado, etc. e tal. A pergunta é, agora que vem a questão,
Considerando o processo descrito, a massa em grama de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100 gramas do éster é mais próxima de. Então, o que nós temos aí? Parece mais um... na realidade é assim, não é um desestimulador. Vamos se acostumando com a prova. Porque é importante vocês sempre resolverem questões do vestibular que vocês vão fazer, para vocês se acostumarem com o tipo de questão. Que muitas vezes a questão ela é muito, muito simples. Só que ela é assustadora do ponto de vista visual. Essa aqui é uma questão assustadora. Já pensou? E fala que você não sabe onde que ela está. E prova do Enem é assim, você sabe que você começou ela. Só você não sabe quando que terminou, onde que você está, parece que você sai num outro tipo de dimensão, porque é uma prova muito cansativa. Imaginou que sendo a questão 89, a questão 90, você não aguenta mais aquela prova. Aí se vira aquela folha com um esforço muito grande e vira a folha, dá de cara numa questão dessas. Ah, professor, é desestimulador, né? É uma questão de você se habituar com o tipo de questão. Então, o texto, muitas vezes, ele não serve para muita coisa, não. Pelo menos na estequiometria, não. Então, você vai ter um texto, passa os olhos de maneira rápida sobre o texto, muitas vezes só para mostrar onde que ela é usada, é a chamada contextualização para saber onde que eu aplico aquela molécula. Mas ela não vai implicar em nada. Não importa qual que é a forma da atorvastatina, porque ele já me deu as massas dessa molécula. Tem muito texto. É uma prova muito, muito cansativa. Daí, durante o ano, nós pedimos para vocês fazerem os simulados, para vocês se acostumarem com esse tipo de questão. Então, vamos lá. A questão está nas duas últimas linhas, ó. Considerando o processo descrito, a massa em gramas da atorvastatina cálcica, ou seja, você vai usar essa estrutura inteira aqui. Professor, mas olha o tamanho da molécula, não se preocupe. Ele deu a massa no texto, que é 1.154 gramas. Então, eu já sei qual é o valor desse valor de X. Obtido a partir de 100 gramas do éster, que também deu a massa no texto, que vale 144. Então, para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou limpar um pouco o nosso material. Lá no texto, ele fala que a proporção é de 1 para 1. De 1 para 1. Então, ele já deu o balanceamento da nossa equação. Uma parte do éster para uma parte dessa atorvastatina. Porém, vamos entrar naquele roteiro que você anotou. Passo número 1, montar a equação. Não precisa. Embora seja assustadora a nossa reação, mas ela está aí. A reação está aqui. Fazer o balanceamento da equação. O texto avisa que é uma proporção de 1 para 1. Então, significa que é 1 mol dessa substância para 1 mol desse material aqui. Ah, mas olha o tamanho. Esqueça, não precisa se preocupar com o tamanho desse sistema. Então, nós temos uma relação, opa, volta um pouquinho, de 1 para 1. Passo número 3. Escolher duas substâncias. Tem duas moléculas que o texto determina. O éster e a atorvastatina cálcica. Aqui as duas. Porém, as duas substâncias que você escolhe têm que estar ligadas a uma palavra-chave de relação. E qual é essa palavra-chave? Volta para a questão, que ele fala o seguinte, ó, as duas últimas linhas. Considerando o processo descrito, a massa em gramas de atorvastatina cálcica. Ele quer saber quanto que vale a massa desse material. Professor, mas como é que eu calculo isso? Tá no texto. 1.154 gramas. Está no texto. A partir de 100 gramas do éster. Então, significa que as duas substâncias que eu tenho, o éster e a atorvastatina, massa e massa. Ah, professor, mas eu vou perder 3 horas para calcular a massa desse material. Não, a massa já foi fornecida. A massa do éster vale 144 e a massa da atorvastatina vale 1.154 gramas. Dados fornecidos pela questão. O Enem, ele é ruim assim nessa parte textual, mas ela é bonzinha em algumas situações. Ele já deu as duas massas devidamente calculadas. Só que a pergunta é, ele quer saber qual é a massa da atorvastatina cálcica que vai ser produzida quando eu tenho 100 gramas do éster. Portanto, aqui não tem jeito. Repare que aqui não tem nenhuma proporção. Ó. Não sei o que o 100 é do 144. Eu sei que o 100 é menor. A única coisa que eu sei é que 100 é menor do que 144, portanto, o nosso X tem que ter um valor menor do que 1.154. É a única coisa que nós vamos encontrar. Ele já tem os valores da massa. Perfeito, João. Então, normalmente, a prova do Enem, quando tem essas moléculas muito grandes, eles já dão a massa no texto. Então, o Enem facilita esse tipo de cálculo.
Mas não é sempre. É lógico que eles não vão... É uma molécula muito grande para você determinar a forma molecular. Então, nesse caso, ele vai te dar a massa pronta. 144 está para 1.154, 100 gramas vai estar para X. E esse X, por um passe de mágica, dá aproximadamente 800 quilogramas. Aliás, eu só um pouquinho aqui, acho que eu coloquei um valor errado aqui, parece um pouco, voltar, só esqueci o texto agora, peraí, parece um pouquinho. Ele fala em 100 gramas. Opa, então aqui não é quilogramas, uma falha minha aqui, ó. Massa com massa, 144 está para 1.000, 100 gramas está para X, 800 gramas. Então aqui é 800 gramas, não quilogramas, foi falha minha aqui, ó. 800 gramas. Ponto. Aproximadamente. Professor, eu posso arredondar na hora do Enem? Uma pergunta que alguém já deve ter pensado alguma coisa do gênero. Vou voltar mais um pouquinho ali, só para você lembrar as alternativas. Quer ver? Eu tenho letra A, 20. Letra B, 29. Letra C, 160. Letra D, 202. Letra E, 231. Repare que são valores distantes um dos outros. Professor, mas 20 para 29 é muito grande a distância, ou seja, é uma diferença de 9 unidades. Em termos percentuais, é uma diferença muito grande. Então, na hora que você vai fazer a continha, massa com massa, 100 gramas vai estar para X, e esse X vai me dar aproximadamente 800 gramas. Professor, mas não tem 800 gramas lá no conjunto de alternativas. Se você pegar depois a questão, lá numa parte do texto, ele fala que eu tenho 20% de rendimento. 20% de rendimento, isso não é um enfeite. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esses 800 gramas, e esses 800 gramas, aqui não é quilograma, é grama, esses 800 gramas estão para 100. Como eu tenho um rendimento de 20%, esse 20% vai me dar um Y, e esse Y vai me dar 160 gramas. Gramas. Aqui eu coloquei quilograma, não sei de onde que vem, mas de qualquer maneira, a resposta correta, 160 gramas. Eu não sei mais qual é a alternativa, que eu não vou voltar agora tudo isso aí, mas a resolução dessa questão, a questão 1, lá da sua lista do Enem, vai trabalhar desse material. Agora, veja bem, o que eu preciso estudar para chegar nessas respostas? Nada. Eu não preciso estudar nada, eu preciso praticar esse tipo de resolução. E todas as questões de estequiometria do planeta, da Via Láctea, são resolvidas dessa maneira. Como assim? Monta uma equação, não vai precisar montar, já vai estar pronta. Equilibrar, balancear. Algumas questões estão balanceadas, outras não na prova do Enem. Vocês viram que a questão anterior precisava fazer balanceamento. Escolher duas substâncias. Mas como é que eu sei quais são as duas substâncias? Estão no texto. E, geralmente, nas duas últimas linhas da questão. Vai ter um texto gigante em cima, com um monte de coisa para te assustar, mas olhem as duas últimas linhas. Lá você vai encontrar as duas substâncias que você usa. Tira essas duas substâncias, vê a palavra-chave que você encontra na questão, pode ser mol, pode ser molécula, pode ser volume, na CNTP, cuidado com a parte gasosa, e a massa. Geralmente, na prova do Enem, você vai encontrar massa. Massa com massa, que é a coisa mais fácil de você obter no nosso dia a dia. Monta a regra de 3, vê o número que está no texto, calcula. Só cuidado que essa questão falava em rendimento. Rendimento é um caso especial de estequiometria, e no texto ele fala que o rendimento da reação é de 20%. Portanto, 800 gramas está para 100, 20% está para Y, aí você vai ter a resposta. E aí é 160 gramas ou alguma coisa parecida, olha o conjunto de alternativas e marca a resposta correta. Rendimento sempre dessa forma, sim, João. Toda vez que cair rendimento, você vai fazer o resultado que você obteve na tua estequiometria principal está para 100, 20% está para X, 30, 40, 50 está para Y, e aí você vai encontrar devido à resposta. Então, essa é uma questão de nível médio a difícil. Como nós estamos fazendo uma revisão para o Enem, então, como é que seria uma questão difícil do Enem? A questão mais difícil do Enem que eu encontrei até agora, envolvendo a parte de estequiometria, é esse tipo de questão aqui, que é a questão 4 do seu material. Professor, por que quilograma? Porque eu errei. Ali não é quilograma, é grama. Eu errei, fiz uma questão ali. É tudo grama. Esqueça aquele quilograma. Peço perdão aí que não sei de onde saiu aquele quilograma, grama. A resposta, 160 gramas. Foi uma falha minha ali. Então, não é quilograma, Letícia, pode esquecer aquele quilograma, só coloca o G. Perfeito, obrigado pela observação. Agora, aqui eu tenho uma questão difícil.
Então, não adianta só ficar fazendo questão facilzinha, tá, etc e tal, mas eu preciso apresentar uma questão difícil. Eu falo que a questão mais difícil de estequiometria é quando envolve algum reagente na reação. Para quem conseguir ler, tudo bem, mas eu vou fazer a leitura aqui. Ó. Novamente, nós temos uma reação longa. O ácido acetil salicílico, massa molar 180 gramas. Para quem fez a pergunta, geralmente quando tem moléculas orgânicas, eles vão dar massa. Então, o ácido acetil salicílico, 180 gramas, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa molar 138 gramas por mol, com anidrido acético. Ou seja, ele já está contando quais são as duas moléculas que você vai usar, usando ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Ele já deixou a equação pronta e equilibrada. Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. O rendimento é de 50%, ou seja, o rendimento é metade do que você vai obter. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmica, analgésica, anti-inflamatória e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Então, veja bem, o que é uma questão um pouquinho mais complicada. Ele deu um texto, essa parte do texto é para te complicar. Antitrombótico, analgésico, antipirético, é só para tentar te assustar. Pensa isso. Não vale a pena ficar prestando atenção nessas palavrinhas aí. Agora, ele fala que cada comprimido de AAS contém 500 miligramas. Cada comprimido contém 500 miligramas. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas, agora sendo que eu tirei quilogramas, deve ser empregada para esse fim? Então, repare, o que nós vamos começar a mexer? Cada comprimido contém 500 miligramas. Cada comprimido contém 500 miligramas. Eu quero produzir 900 mil comprimidos. Então, olha bem o que vai acontecer. Nós temos uma equação. Essa equação já está devidamente equilibrada, só que eu vou usar o ácido salicílico, que é a primeira molécula que nós temos no texto, e o ácido acetil salicílico é essa molécula. Professor, mas eu vou levar um tempão para descobrir a massa delas. Não, ele já deu no texto. Essa massa vale 180 e essa massa vale 138. Só que repare, na sua vida acadêmica, todas as questões de estequiometria vieram assim. Calcule a massa do produto. Calcule o volume do produto. Calcule quantos mols, era sempre do produto. Só que agora temos uma pergunta inversa. Eu quero saber qual é a massa do reagente que eu vou colocar dentro do meu reator, sabendo que eu vou perder 50% dessa matéria pelo rendimento. Então, significa que eu vou ter que fazer uma pequena compensação. No exemplo anterior, você vai lembrar que ele pedia para calcular a massa da atorvastatina, que era a massa do produto da reação. Então, eu tinha lá 800 gramas, que era massa teórica. Só como eu tinha o rendimento de 20%, aquela massa estaria para 100, 20% estaria para Y, deu 160 gramas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiramente, se um comprimido tem 500 miligramas, ou seja, 0,5 gramas. Eu já vou colocar em grama, porque eu vou ter que fazer depois uma conversão para quilograma, que é mais fácil. Então, se cada comprimido tem 500 miligramas, ou 0,5 gramas, e eu quero produzir 900 mil comprimidos, eu vou ter um valor de X. Aí, o que eu vou fazer? 900 vezes 0,5, metade de 900, 450 mil gramas, ou 450 quilogramas. Por quê? Porque lá no texto ele pede o seguinte: qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas? Então, já vou fazer a conversão na unidade para ficar mais fácil a nossa resposta final. Mas a primeira regra de 3. Se um comprimido tem meio grama, 900 mil comprimidos vão corresponder a X, 450 mil gramas ou 450 quilogramas de AAS, que é essa molécula aqui, do ácido acetil salicílico. Gravaram, anotaram, vou trocar de tela agora. Agora eu vou começar a estequiometria. Então, essa informação é uma informação extra.
Se cada comprimido vale 500 ou 0,5 gramas, e eu quero produzir 900 mil comprimidos, eu vou precisar de 450 quilogramas de AAS. Então, vou precisar desse material. Então, vamos lá. O que nós temos no texto? As duas moléculas que me interessam. O ácido salicílico e o AAS. São as duas moléculas que vão me interessar. Palavra massa para o ácido salicílico, massa para o ácido acetil salicílico AAS. O texto me fornece os dados. 138 gramas para o ácido salicílico, 180 gramas para o ácido acetil salicílico. Agora, o que acontece? Como eu tenho 450 quilogramas, eu vou ter um valor de X, e esse X vai me dar 345 quilogramas. Ele perguntando assim, professor, eu posso misturar quilograma com grama? Pode, aqui pode. Por quê? Porque é massa e massa. Quando você estiver trabalhando a mesma grandeza, você pode trabalhar quilograma, miligrama, tonelada, sem problema nenhum. Agora, você não pode utilizar unidades diferentes se você tivesse massa e mol, massa e volume, molécula com massa, aí você não poderia. Então, como eu tenho 138 gramas e 180 gramas, eu tenho massa com massa, 450 quilogramas vai me dar um X, e esse X vai dar 345 quilogramas. Aqui, quilogramas está correto, não tem falha minha aqui. Deixa eu ver a pergunta. Esse valor veja bem, o 180 gramas é para 1 mol, ou seja, João, vale para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Massa molar, massa de 1 mol, e 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Portanto, os 180 gramas corresponde à massa de 1 mol de ácido acetil salicílico. E agora vem o problema. 345 gramas é a massa do ácido salicílico do reagente que eu precisava ter. Olhem bem, 345 gramas é a massa teórica que eu teria que ter. Só que lembrando no texto, eu tenho um rendimento de 50%. E aí, o que grande parte dos alunos vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó, 345 estaria para 100%. Só voltar um pouquinho aqui, ó. 345 estaria para 100%, 50% daria metade de 345, daria 170 alguma coisa. Ah, professor, mas tem resposta. Não é assim que funciona. Olhem bem. No exemplo anterior, deixa eu voltar, no exemplo anterior ele falava o seguinte, calcule a massa da atorvastatina, que é um produto da reação, era o produto. Lá você faz a regra de 3 normal. Só que agora, eu quero saber qual é a massa do meu reagente, que eu vou colocar dentro do meu reator, sabendo que eu vou perder um tanto dessa porcentagem. Então, se eu colocar 345, olha bem, para eu entregar para o meu cliente os 900 mil comprimidos, eu vou precisar trabalhar com 345. Só que tem um problema. Se eu colocar os 345 gramas dentro do meu reator, eu não vou produzir os 900 mil comprimidos. Por quê? Porque eu tenho rendimento de 50%. Eu vou perder metade dessa massa. Então, como é que eu faço para compensar essa perda de massa? Regra de 3 inversa. 345 corresponde aos 50%. Mas como eu quero saber qual é a massa do ácido salicílico que eu vou colocar dentro do meu reator, a massa que eu vou colocar vale 100%, isso vai me dar um Y, e esse Y vai me dar 690 quilogramas. Essa é a massa correta que você coloca na resposta. Então, essa questão é a questão, talvez uma das questões mais difíceis dos últimos 5 anos que eu encontrei em estequiometria. Então, para provar que nem sempre a prova do Enem vai ser uma provinha assim, é só fazer uma regra em 3. Não, então cuidado. Qual é o grande problema que você encontra aqui? Fica o grande alerta. Todas as vezes que você tiver uma pergunta envolvendo um reagente, e tiver rendimento ou pureza de reagentes, você vai ter que fazer a regra de 3 inversa. Ficou claro isso? Então, mas por que no exemplo anterior você fez uma regra de 3 normal? Porque lá eu estava pedindo a massa do produto. Quando for a massa do produto, o volume do produto, alguma coisa envolvendo o produto, regra de 3 normal. Como você está acostumado a trabalhar. Agora, se a pergunta vier, calcule a massa, calcule o volume de um dos reagentes, se tiver rendimento, se tiver porcentagem,
regra de 3 inversa. Muito cuidado com esse tipo de questão, muito cuidado mesmo. Então, fica alerta. Se quiser anotar, anota aí. Todas as vezes que você tiver a pergunta de um dos reagente, e tiver porcentagem, regra de 3 inverso. Então, se você quiser anotar, anota assim. Porcentagem de reagente, regra de 3 inverso. Cuidado com esse tipo de questão. Então, eu faço questão de trabalhar uma questão mais complexa, um pouquinho não, bem mais complexa, para vocês trabalharem esse sistema. E se pouco me engano, essa questão acho que foi do Enem do ano retrasado, e ela teve uma quantidade de erro absurda, porque na grande maioria das vezes o aluno vai errar aqui, ó, 345 está para 150, vai dar metade. Mas se eu colocar metade dessa massa, eu não vou produzir os 450 quilogramas, eu não consigo entregar meus 900 mil comprimidos. Então, a ideia do reagente, quando tem porcentagem, regra de 3 inversa. Ficou claro isso? Então, a ideia que você tem sobre esse material, eu fecho aqui. Então, como está meu horário? Dentro do sistema tá. Então, vejam bem. A primeira grande revisão, que é o tema mais importante do Enem, fala em cálculo estequiométrico. Aí, o que você vai fazer? Lá na lista de exercícios tem mais questões para vocês resolverem, mas fica o alerta. Tem uma boa porcentagem lá que você vai encontrar rendimento e pureza. Se for a pergunta o produto, regra de 3 normal. Agora, se for a pergunta o reagente, e esse reagente tiver porcentagem, regra de 3 inversa. O grande segredo dessa questão está aqui. Vamos para o próximo assunto da aula de hoje. O próximo assunto é um assunto que vai envolver uma série grande de informações. Eu vou pegar uma questão, só como pano de fundo, é a questão 3. E você vai perceber que na lista, eu não coloquei assim, primeiras questões de estequiometria, aí vem uma outra questão, porque na prova do Enem está tudo misturado, inclusive com química, física e biologia. Você não sabe nem o que vai acontecer. Então, as questões, elas não estão em ordem. Eu deixei elas todas espalhadas já para ter uma ideia do respiro da prova do Enem. Então, a questão 3 fala o seguinte. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. O ar atmosférico... tem um texto lá gigante para você compreender. Aí tem a fonte do que tirou, a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Aí você tem letra A, ligações iônicas, interação de polo, interações de polo induzido, interações íon-dipolo e ligações covalentes. Eu não lembro mais nada disso. Revisando toda a parte de ligações químicas, forças intermoleculares e polaridade de ligações. Se vocês analisarem isso, para quem é do intensivo, isso aqui vale pelo menos aí uns 3 meses de matéria. Começa com distribuição eletrônica, depois entra em tabela periódica, ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente, geometria molecular, polaridade molecular e forças intermoleculares. O Enem adora esse tipo de questão, adora. Só que para isso, eu preciso que vocês anotem alguns assuntos importantes. Eu vou revisar uma boa parcela desses sistemas. Anotando aí, caderno, lápis, borracha e caneta marca-texto. Então, vamos lá. Primeira parte da revisão, ligação iônica ou eletrovalente. Iônica ou eletrovalente, essa é a grande vantagem. Ligação iônica envolve o quê? Íons. E quando que eu tenho a ligação iônica? A ligação iônica, ela envolve, deixa eu colocar as informações, ela envolve metal e ametal. Então, aqui tem toda a teoria para você lembrar. A ligação iônica ocorre devido à atração dos íons, que é chamada de ligação iônica. Uma carga positiva, uma carga negativa, atração eletrostática. Assim que funciona esse sistema. Qual que é essa questão? Que é a questão 3, se eu pouco me lembro. Só voltar um pouquinho aqui. Questão 3. Luísa, questão 3. Então, a questão 3 vai trabalhar um pouco de teoria. Então, a ligação iônica envolve íons. Não está na lista? Ou então é a questão 6, agora não tem, mas procure lá, mas de qualquer maneira. Uma questão que vai envolver forças intermoleculares. Não sei se não troquei. Ela não está na lista, não achei na lista. Tá, mas... Dá uma olhadinha lá sobre o começo da questão. Ó. Partículas microscópicas existentes. Talvez não sei se não troquei a ordem só.
Dá uma olhadinha na questão 6, se é uma questão 6 lá que está lá. Se for lá, só me avisem aí para colocar para cá. Se não, acrescento depois, também não tem problema. Deixa eu ver, nacionalista não, eu não sei. Bom, de qualquer maneira, preciso fazer essa revisão. Não está nessa, não. Dá uma olhadinha na questão 6, se está na questão, não mesmo. Não, é a 6, isso. Então, é a questão 6, então eu errei aqui. Então, coloque lá, não é, professor, não é a 6, também não. Ah, de qualquer maneira, eu acrescento essa questão depois, então não vai ficar perdendo tempo aqui, ó. Então, essa parte vai envolver forças intermoleculares, eu acrescento depois na lista, não tem problema qualquer. Ou então, de qualquer maneira, está lá no seu HD, está lá na sua página, está lá no seu sistema lá do nosso material. Os slides estão disponíveis, então vamos pegar essa questão também como referência. Então, preciso que vocês lembrem forças intermoleculares, ações intramoleculares e polaridade molecular. Anote lá. Vamos lá. Ligação iônica. Vou anotando, porque o que me interessa aqui não é nem a questão. O que me interessa aqui é a matéria para vocês resolverem esses sistemas aí. Vamos lá. Ligação iônica envolve por atração eletrostática. Carga positiva com carga negativa. Resolve esse material. Então, o que nós temos? Para que você tenha uma ligação iônica, é necessário que um metal perca os seus elétrons para um ametal. Ponto. Resolve. Ligação iônica envolve íons. Metal com ametal. Tá, professor? E como é que eu sei quando que na tabela periódica é um metal? O metal ele é caracterizado por ter de 1 a 3 elétrons na última camada. De 1 a 3 elétrons na última camada. E o ametal, como o nome já diz, não é metal. É tudo aquilo que não tem 1, 2 ou 3 na última camada. E normalmente, na prova do Enem, ele vai te dar uma dica. Ele vai falar que o elemento X é um metal, o elemento Y é um ametal. Mas se não tiver, dá-lhe distribuição eletrônica. Se você perceber que o elemento tem 1, 2 ou 3 na última camada, é um metal. Se ele tiver 4, 5, 6, 7 ou mais hidrogênio, ele é um ametal. Então, a grande dica é, metal é aquele que tem de 1 a 3 elétrons na CV, na camada de valência. E o ametal é tudo aquilo que não tem 1, 2 ou 3. 4, 5, 6, 7 mais o hidrogênio. Essa é a ligação iônica. Ligação iônica, o metal perde, o ametal recebe os elétrons. Então, de maneira mais simples ainda, quer ver? Metais bastante eletropositivos, ou seja, perdem os elétrons, a metal bastante eletronegativos, tendem a receber os elétrons. Então, o metal perde todos os elétrons da última camada, o ametal recebe os elétrons da última camada. Bom, resolve esse problema. Então, a ligação iônica envolve metal com ametal. Os metais perdem os elétrons da última camada, os ametais recebem um certo número de elétrons até fechar 8. O número mágico para os ametais é 8 elétrons na última camada. Os metais perdem todos os elétrons da última camada, os ametais recebem um número até ficar estável com 8. Quer ver um exemplo prático disso? Que saudades disso, né? Vamos lá. Magnésio 12 e cloro 17. Se fosse numa prova do Enem, você teria que fazer a distribuição eletrônica do magnésio 12 e do cloro 17. Mas como eu vou adiantar o meu expediente, se você fizer a distribuição por magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2 elétrons na última camada. Cloro 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 7 elétrons na última camada. Então, como é que eu vou fazer a ligação entre magnésio e cloro? Da seguinte forma. O meu cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Vou fazer os asteriscos aqui para mostrar que ele tem 7 elétrons. Já o magnésio, ele tem 2 elétrons na última camada. Os 2 elétrons estão ali. Então, o que acontece? O magnésio, por ter 2 na última camada, é um metal. O cloro, por ter 7 elétrons na última camada, é um ametal. Concordam? Dessa maneira, o professor poderia repetir quem recebe 8. E eu vou colocar aqui, não se preocupa. Veja bem, o magnésio tem 2 na última camada, o magnésio é um metal, e o cloro tem 7 elétrons na última camada, é um ametal. Lembrando que quando tem 1, 2 ou 3 na última camada é metal,
Ametal é aquilo que não é metal, ou seja, vai ter 4, 5, 6, 7, ou hidrogênio como sendo ametal. O que acontece com os metais? Os metais, eles vão perder todos os elétrons da última camada, repetindo agora, Helena, e os ametais, eles vão receber elétrons até completar 8 na última camada. Então, os ametais, eles ficam estáveis, completando 8 na última camada. Como o cloro tem 7 elétrons, quantos elétrons esse cloro vai receber? Um só. E de onde que vem esse elétron? Então, veja bem, em sistema slow motion, o elétron do magnésio está indo em direção ao cloro porque ele é mais eletronegativo. E quando esse elétron chega no cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o cloro está estável. Já ficou estável com 8. Mas o magnésio ainda tem um elétron, ele não pode ficar com esse elétron. E agora, posso doar esse elétron para esse cloro? Não, porque esse cloro já está estável com 8. O que eu vou fazer agora? Deixa eu só ver a pergunta aqui. Ó, a última camada e camada de valência não tem diferença nenhuma, Natália. É a mesma coisa. Camada de valência e última camada são sinônimos químicos. Então, camada de valência é a última camada. Então, é a mesma coisa, não muda nada. Então, veja bem. Esse cloro já está estável com 8 e aquele magnésio precisa perder mais um elétron. Para quem que ele vai perder? Pega um outro átomo de cloro. Esse outro átomo de cloro também tem 7 elétrons. Vou colocar o asterisco para vocês enxergarem aqui, ó. 2, 4, 6, 7. Aí, o elétron lá do magnésio vai ser doado para esse átomo de cloro. Então, repare que agora... Opa, ele perdeu. Isso aqui já não existe mais. Esse elétron aqui já não existe mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cloro está com 8, cloro está com 8. O magnésio perdeu todos os elétrons da última camada. Portanto, todo mundo está feliz e viveram assim para sempre. Então, a ideia da ligação iônica envolve um perdendo elétrons. Doutor, quem perde elétrons? O metal. Aquele que tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada ou na camada de valência. Esses elétrons são perdidos para o ametal, que vai receber um certo número até fechar 8. Essa é a ideia essencial que você tem. Tá vendo bem? Mesmo quando o metal só tiver um elétron, ele doa e continua estável? Sim, veja bem. Se tiver um elétron na última camada, eu vou doar esse elétron. Então, por exemplo, se fosse um sódio aqui, o sódio doaria o elétron para o cloro, na hora que o sódio perde o único elétron, ele fica estável, e o cloro também, NaCl. Se o elemento tem 2 elétrons na última camada, ele vai perder os 2. Se ele tiver 3 na última camada, ele vai perder os 3. Só que, se o outro elemento não tiver a capacidade, você pode chamar tantos átomos forem necessários até que você tenha todos os elementos estáveis. E sempre dá certo. Então, usei apenas um magnésio com 2 átomos de cloro, a fórmula correta fica MgCl2. Essa é a fórmula do cloreto de magnésio. Então, a ideia dos metais é assim, Helena. Se tem um elétron na última camada, perde 1. Se tem 2, perde os 2. Se tem 3 na última camada, perde os 3. Perde todos os elétrons da última camada. Ah, professor, mas tem 1, perde 1. Se tiver 2, perde os 2. Se tiver 3, perde os 3. E quem recebe são os ametais que têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, até que todos fiquem estáveis com 8. O ametal precisa ficar estável com 8 na última camada, e fica mais fácil. É isso aí, perfeito. Então, o que perde é o que precisa receber. Ou seja, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Lei da conservação das massas, das cargas, dos elétrons, dos prótons, tudo que você puder imaginar está preso aqui. Agora, uma outra ligação química chamada ligação metálica. A ligação metálica, a única coisa que me interessa da ligação metálica é essa frase final aqui, ó. A ligação iônica envolve transferência, doação, perda e ganho de elétrons. A ligação metálica funciona assim. Repare que no nosso desenho que essas bolinhas representam núcleos metálicos, núcleos de átomos metálicos. E em volta desses núcleos metálicos existem uma nuvem, um mar de elétrons. Então, quando eu falo em ligação metálica, o que rege a ligação metálica é o mar de elétrons ou a nuvem eletrônica. Então, cada núcleo que você enxerga na figurinha tem um monte de elétrons em volta.
E essa característica da nuvem eletrônica, do mar de elétrons, eu já vi questões do Enem falar em nevoeiro eletrônico, neblina eletrônica. A ligação metálica, ela tem um mar de elétrons. Pronto, resolve grande parte dos problemas. Então, eu coloquei um texto até para você colocar a teoria, que os metais têm baixa energia de ionização, ou seja, eles tendem a perder os elétrons. Mas como só tem metal, todos os átomos metálicos estão perdendo elétrons para uma nuvem, um mar de elétrons. Então, quando eu falo que os metais conduzem corrente elétrica, eles são dúcteis, são maleáveis, significa que, para ter essa característica, os núcleos metálicos estão mergulhados no mar de elétrons, os núcleos metálicos estão envoltos numa nuvem ou no mar de elétrons. Essa é a ideia que você tem. Só que, para isso, tem algumas propriedades importantes. Quando eu falo em metal é o seguinte: são sólidos em condições ambientes, com exceção do mercúrio, a 25 graus Celsius. O único metal que não é sólido é o mercúrio. São bons condutores de corrente elétrica, ou seja, aquele mar de elétrons permite que você tenha condutividade elétrica. São bons condutores de calor, são maleáveis. Maleáveis que formam lâminas. São dúcteis, formam fios e apresentam brilho metálico característico. Então, você deve ter aí alguma joia de prata, uma joia de ouro, ou seja, como é que sabe que é de ouro? Ah, porque é brilhante e amarelo. Como é que você sabe que é de prata? Porque ele é prateado e brilhante, o brilho característico. Então, quando eu falo nas propriedades dos metais, todas as propriedades dos metais são explicadas pela nuvem eletrônica, pelo mar de elétrons. Então, aqui tem algumas características dos metais. O Enem adora esses metais, adora. Principalmente ligas metálicas, características dos metais, porque você usa de maneira muito frequente no seu dia a dia. Nesse exato momento, está sentado aí numa cadeira que tem uma estrutura metálica. O seu computador tem peças metálicas, a sua casa, o seu apartamento tem vergalhões que são construídos pela liga metálica. Então, essa liga metálica, essa nuvem de elétrons está muito próxima do nosso cotidiano. O mercúrio é um bom condutor, sim. A única coisa que o mercúrio é um metal líquido. Bom, mas ele é ótimo condutor de corrente elétrica, ótimo condutor de calor, igualzinho aos outros metais. A única diferença é que o mercúrio, a 25 graus Celsius, ele está no estado líquido. A única diferença, mas o resto, todas as propriedades são idênticas, não mudam absolutamente nada. Conduz corrente elétrica de qualquer forma. Agora, a outra ligação que vai me interessar é a chamada ligação covalente ou molecular. Olhem bem, para voltar um pouquinho. A ligação iônica envolve metal e ametal. Metal perde, o ametal recebe. Ligação metálica, nuvem ou mar de elétrons. Isso você tem que lembrar. Agora, a ligação covalente, ela ocorre por compartilhamento, covalente, compartilhamento entre ametais. Só, é o que você precisa lembrar. Ligação covalente ou molecular ocorre quando átomos que necessitam ganhar elétrons, ou seja, a ligação covalente ocorre apenas entre ametais. Entre ametais. Para se tornar estáveis, se ligam entre si, ou seja, compartilhamento entre ametais. Essa é a chamada ligação covalente, e é uma das ligações mais importantes, por quê? Porque ela depende de outras matérias futuras. Força intermolecular, que é o objetivo dessa nossa questão. Quais são as ligações? Ligação iônica, metal e ametal, ligação metálica, que só ocorre entre metais, nuvem ou mar de elétrons, e a ligação covalente, que só envolve ametais. Ocorre entre ametais. Então, o título, ligação covalente, quando átomos que necessitam ganhar elétrons. Ligação covalente só ocorre entre ametais. E o que é o compartilhamento de elétrons? Imagine que eu tenho dois átomos de flúor. Dois átomos de flúor. Esse flúor tem 7 na última camada e esse também tem 7. Mas quem que vai dar para quem? Ninguém vai dar para ninguém. Simplesmente ele ocorre compartilhamento de elétrons. E o que é o compartilhamento de elétrons? Reparem que esses dois elétrons aqui, ó, eles pertencem aos dois átomos agora. Se você fazer a contagem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, compartilhamento de elétrons. Essa é a ideia que você vai encontrar. Então, a ligação iônica, vou repetir mais uma vez, a ligação iônica envolve um metal
que perde, transfere os elétrons para um ametal. Ligação iônica. Ligação metálica. Só tem metal. Nuvem ou mar de elétrons. E a ligação covalente, compartilhamento entre ametais. Assim funciona a ligação covalente. Vou te dar um exemplo, quer ver? Imagine que você tenha carbono 6 e oxigênio 8. Faça a distribuição eletrônica dos dois, você vai encontrar um S2, 2S2, 2P4, 6 elétrons na última camada para o oxigênio, carbono 6. Um S2, 2S2, 2P2, tem 4 na última camada. Primeiro de cara. 4 na última camada, 6 na última camada. Não tem metal. Não tem metal, porque o metal tem 1, 2 ou 3 na última camada. Então, como não tem metal, carbono é ametal, oxigênio é metal. Que tipo de ligação que ocorre apenas entre ametais? Ligação covalente. E como é que funciona essa ligação covalente? Então, eu vou colocar o carbono, que tem 4 elétrons na última camada, o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada. Coloca a bolinha, xizinho, cruzinho, o que você achar mais interessante aí. A ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. Vou fazer uma contagem agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. 1, 2, 3, 4, 5 também não está estável. O que eu faço? Outra ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Oxigênio já está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono não está estável. Só que esse oxigênio já não posso mais mexer, porque esse oxigênio já está estável com 8. Então, o que eu faço? Pego um outro átomo de oxigênio, que também tem 6 elétrons na última camada, e faço a primeira ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não está estável. Outra ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo estável e viveram felizes para sempre. Então, vejam bem, a ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. E aí eu posso fazer uma forma estrutural, ficou feio aqui, deixa eu só voltar, uma fórmula estrutural. Cada ligação covalente que você realiza, você coloca uma ligação simples. Então, aqui, como eu fiz duas, uma dupla ligação. E como eu estou usando um oxigênio e 2 oxigênios, eu vou usar o CO2. Portanto, essa é a ligação covalente. Portanto, em alguns poucos minutos. Ligação iônica, metal com ametal. Ligação metálica, só metal, nuvem ou mar de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento entre ametais. Ponto, resolve esse sistema. Agora, o que nós podemos encontrar também? Embora seja um pouco mais raro, mas eu preciso fazer esse comentário aqui. Então, meu tempo está bom. Ligação covalente dativa. Dativa. Quando que ocorre a ligação dativa? Quando o elemento central já está estável e ainda eu preciso compartilhar um par de elétrons. Um par de elétrons. A ligação dativa, ela está em desuso. Está em desuso, mas de qualquer maneira funciona bem nesse sistema. Então, a ligação covalente dativa só vai ser usada se o elemento do átomo central já está estável e ainda eu preciso compartilhar par de elétrons. Compartilhar par de elétrons. Como é que eu vou fazer esse sistema? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu quero que você preste bem atenção nessa molécula do SO2, dióxido de enxofre. Como é que eu montaria o dióxido de enxofre? Repare que o dióxido de enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. Deixa eu colocar todos aqui, ó. Tem 6 na última camada, o oxigênio tem 6 e o outro também tem 6 na última camada. Então, eu vou escolher um desses oxigênios para começar a fazer a minha ligação. Fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguém está estável, posso fazer mais uma ligação. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, oxigênio estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, enxofre também estável. Tá, professor, e agora como é que eu vou ligar aquele outro oxigênio? Repare que o meu átomo de enxofre já está estável com 8, já está estável com 8, e repare que eu tenho pares de elétrons sobrando. O que eu posso fazer? Eu posso compartilhar aquele par de elétrons com aquele oxigênio. Portanto, aquele par de elétrons não é doado, ele é compartilhado. Compartilhado com aquele oxigênio. Professor, mas você não está doando aquele par de elétrons? Não, não estou doando. Para ficar mais fácil aqui, ó, vou
vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil essa observação. Aqui eu vou fazer as ligações, o par de elétrons, ele entra assim, ó. Aqui, ó. Ele não foi doado, ele foi compartilhado. Repare que esse par de elétrons aqui, ó, ele pertence tanto ao oxigênio quanto ao átomo de enxofre. Tanto ao oxigênio quanto ao átomo de enxofre. Esse é o sistema que acontece. E o que acontece com a química orgânica? Não. Na química orgânica não tem ligação dativa. Na química orgânica, o carbono faz 4 ligações, e as 4 ligações são ligações ou simples, ou dupla, ou tripla. Na ligação covalente, na química orgânica, não tem ligação dativa. Não tem. O carbono faz 4 ligações, e são 4 ligações normais, sem ter a ligação dativa. A ligação dativa só ocorre quando o elemento já está estável, e ainda eu preciso fazer algum outro compartilhamento. Então, a ligação dativa, ela vai ser representada por uma seta. E na química orgânica, Gabriel, não tem essas setinhas aí, não. Todas as ligações que o carbono realiza são ligações covalentes normais, negativa. Ou, no lugar da seta, somente a ligação normal. É o que acontece nesse material aí. Então, a ligação dativa, ela ocorre geralmente com enxofre, com fósforo, com nitrogênio. Geralmente. Mas o que acontece aqui, não chegou aqui para mim. O problema é que hoje nós temos a teoria da expansão do octeto. Você pergunta ali, aquelas exceções quando o carbono faz mais de uma ligação. Não, é normal, porque veja bem, ligação simples, dupla, tripla, são ligações normais. A ligação dativa é uma ligação extra. O carbono faz 4 ligações, que pode ser 4 simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples, ou 2 duplas ligações. Mas ali não tem ligação dativa. A ligação dativa é quando tem uma ligação extra, uma ligação a mais do que deveria ter. Essa é a ligação dativa que você vai encontrar. A dativa é só com compartilhamento de um par de elétrons, correto, João? A ligação dativa é só com par de elétrons. Não pode ser 1, não pode ser 3, sim, que é sempre um par de elétrons. Perfeita a sua observação. Só que hoje nós não usamos mais a ligação dativa, em alguns poucos casos. Teoria da expansão do octeto. Ou seja, o elemento central agora não mais nos interessa. Quem deve ficar estável sempre são os elementos adjacentes, aqueles elementos que estão presos ao átomo central. Então, elementos do terceiro período em diante podem realizar a expansão do octeto, ou seja, eles não precisam mais ficar estáveis com 8 elétrons, eles podem ficar estáveis com 6, com 8, com 10, com 12, com 14, com 16 elétrons, sem problema nenhum. As únicas exceções que não fazem a expansão do octeto são o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Os elementos do segundo período não fazem a expansão, porque eles não têm subnível D na sua constituição. Essa é a exceção. Então, eu vou fazer aquela mesma reação que vou colocar aqui, ó, o SO3. Como ficaria a fórmula eletrônica do SO3? Então, nós vamos fazer o enxofre com 6. Vou fazer já primeiro aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o oxigênio está estável. Se você analisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o enxofre também já está estável. Se você quiser usar a teoria da dativa, pega esse par de elétrons, compartilha com esse oxigênio, aquele par de elétrons compartilha com o oxigênio e todo mundo fica estável. Porém, na expansão do octeto, os átomos de oxigênio precisam ficar estáveis com 8. E como é que eu faço essa estabilização? Faço as ligações. Mais 2 ali, mais 2 ligações aqui para baixo. Pronto, a molécula do SO3 fica exposta dessa maneira. Professor, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, o enxofre ele ficou estável com 12 elétrons na última camada. Professor, mas pode? Expansão da regra do octeto. Expansão da regra do octeto. É assim que funciona esse material. Então, quando eu falo em ligações químicas, estou falando sobre esses materiais, a dativa e tal, pergunta normal. Então, a expansão, ela funciona assim. Esqueçam agora o átomo central. O átomo central não mais nos interessa. Quem vai nos interessar são apenas os átomos adjacentes, os átomos que estão ligados ao átomo central.
esse sim precisa de estabilização com 8, mas o central, ele já não nos interessa mais. Só oxigênio que no máximo 8. Perfeito, é isso mesmo. Então, Helena, a tua explicação é correta. O átomo central já não nos interessa. Agora, quem deve ficar estável com 8 são os átomos que estão ligados ao átomo central. Esses precisam ficar estáveis com 8. O central, mais não. Então, aí você pode usar duas estratégias. Ou você usa a ligação dativa, ou usa a parte da expansão da regra do octeto. E o que é a expansão? Esqueçam o átomo central. Esqueçam. Ele não existe mais para nós em termos de 8 elétrons. Mas os átomos que estão presos ao átomo central, esses sim precisam ficar estáveis com 8. Então, o que você colocou ali na observação, corretíssimo. Em que subníveis esses elétrons a mais ficam? A princípio, esses elétrons a mais ficam no subnível D. Eles ficam no subnível D. Ana Flávia fez uma pergunta boa, né? Isso, Ana Flávia. Então, olha só. Esses elétrons a mais, eles ficam no subnível D. Lembra lá dos números quânticos, que o S só tem um quadradinho, um orbital, subnível P tem 3, o subnível D tem 5 orbitais. É nesses orbitais que ficam esses elétrons a mais. Então, a expansão do octeto ocorre nos elementos do terceiro período em diante, justamente porque eles têm o subnível D vazio, porque eles podem fazer essa expansão. Ponto. Fecho a minha primeira revisão aqui, já está em cima do horário, já está 8h47, e ainda já passou 2 minutinhos, mas de qualquer maneira, fecho por aqui. Mas só para fechar bem aqui, ó. Ligação iônica, só para revisar a nossa última parte do sistema. Ligação iônica, metal perde os elétrons para o ametal. O metal perde todos os elétrons da última camada, o ametal recebe uma certa quantidade de elétrons até fechar 8. Ligação metálica, somente metais, ou seja, nuvem ou mar de elétrons. E a ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons entre os ametais. Ponto, fecha por aqui. Então, a revisão da aula de hoje vai fechar em cima desse sistema. Semana que vem ainda eu continuo com essa aula, que eu vou falar sobre geometria molecular, polaridade molecular e forças intermoleculares para resolver aquela questão que não está ali na lista. E aí eu já continuo com a química orgânica, com a parte lá da hibridação, com a parte da nomenclatura, com a parte da isomeria, que é o outro assunto que você vai ver nas 2 próximas semanas. Então, fecho por aqui. Uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, foco aí que as provas vão começar a acontecer daqui a pouco tempo, só que eu preciso que vocês tenham essas informações em mente. Então, fecho por aqui. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana para você, para os seus familiares, para todo mundo aí da sua família. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem, fechou? Um abraço e até quinta. Manda um abraço para o João, que é aula de biologia agora, fechou? Então, não, Helena, a isomeria só daqui, isomeria só na última aula, porque é um assunto mais próximo aí do vestibular, eu falo que é mais importante. Então, acho que é mais coerente revisar a isomeria daqui a 2 semanas. Então, vou terminar a parte de química A, e daí eu entro na química orgânica. Fica mais fácil pensar dessa maneira. Imagina. Deixa eu só fechar aqui. Imagina, Giovana, obrigado. Leonardo.